E hoje nós vamos continuar o capítulo 4. O capítulo do 1 ao 3 é a parte teológica, a parte teórica daquilo que nós precisamos aprender, e do 4 ao 6 é a parte prática. Hoje nós vamos continuar o capítulo 4, a partir do versículo 11. Só a título de confirmação, se você não tiver, a gente vai ter ali na tela também, se você quiser acompanhar. E se você não tiver a sua Bíblia aí contigo, você pode acompanhar na tela, no aplicativo também tem, você pode salvar aí o culto da capela no aplicativo, e aí você pode fazer suas anotações também, bem legal. Se você não entendeu o que eu estou falando, me procure depois que eu explico, beleza? Então nós vamos continuar. No capítulo 4 nós tivemos algumas mensagens já da parte prática. No domingo passado a gente mostrou um clipe de um vídeo. Quem lembra aqui do clipe? Da banda, né? Que fala one band, one sound, uma banda, um som. E aquilo reitera para nós a ideia de unidade. A ideia de unidade é a ideia principal do capítulo 4. E hoje, além da unidade, além de sermos um no corpo, nós teremos também um conceito de maturidade. Guarde essa palavra na sua mente. Maturidade. Grande parte do contexto que nós vamos tratar hoje trata sobre esse tema de maturidade. Então nós vamos ler do capítulo 4, do versículo 11 até o versículo 16. Eu vou deixando ali versículo por versículo quando formos explorar, mas eu vou ler tudo de uma vez para nós começarmos. Diz o seguinte, Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, ao tema aí, maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Esse é o texto. Vamos orar mais uma vez e aí a gente começa. Pai, nós te agradecemos. Como de costume, nós vamos passar de versículo em versículo. Ali na tela está o versículo 11. Diz o seguinte: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Antes de falar desses títulos, que a gente tem muito título hoje na nossa sociedade, eu quero fazer uma pergunta. Ele quem? É importante que nós entendamos isso. Quem foi que designou esses apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Se você pegar o contexto de Efésios desde o primeiro capítulo, você vai entender que esse ele é o próprio Jesus. É o próprio Jesus quem decide essas pessoas com esses dons específicos que são chamados com um propósito. E note o seguinte: o chamado de Cristo é um para todos. O chamado de Cristo é um para todos. Nós já aprendemos aqui na nossa série que Cristo nos chamou para sermos um com Ele. E aí a gente aprendeu ao longo de várias mensagens que se eu não for um com o irmão, eu não consigo ser um com Deus. Esse chamado é universal. Todos aqueles que professam a sua fé em Cristo foram chamados para ser um com Ele, um com o Pai, que é a ressonância da oração que Jesus fez lá em João 17. Todos nós fomos chamados para ser um com o Pai. Mas desses, todos nós, Ele comissionou alguns com alguns ofícios, com algumas tarefas, vamos dizer assim. E hoje eu quero propor para você que todos nós somos um pouco de apóstolos, um pouco de profetas, um pouco de evangelistas, um pouco de pastores e um pouco de mestres. Todos nós. Nós precisamos entender que o título que a Bíblia dá não é uma plataforma que nós deveríamos explorar para tirar vantagem, porque nós somos isso ou aquilo. Porque na verdade, o comissionamento de Jesus fala muito mais alto do que qualquer carteirinha ou credencial de qualquer associação. Porque isso a gente vê pelo fruto. Quando a pessoa tem frutos na vida dela, você não precisa de carteirinha, você não precisa de autorização, você não precisa de nada disso. Você só precisa dos frutos. Então o título é apenas um reconhecimento daquilo que você já faz. É apenas um reconhecimento daquilo que você já vem fazendo na sua vida. E aí ele dá 5 títulos, que não é uma lista exaustiva,
Você não pode ler aqui Efésios capítulo 4, ou 1 Coríntios 12, ou 1 Pedro, e ler as listas dos ofícios e achar que só tem isso, e limitar a Deus, tentar colocar Deus numa caixinha. Não é isso. Provavelmente existem outras funções que nós nem conhecemos ainda, em outros contextos, mas aqui ele dá uma lista um tanto quanto compreensível. Aí você vai entender, e rapidamente eu vou passar por esses 5 para você poder entender. Não é o objetivo da mensagem, mas eu vou passar por esses 5 só para você ter um entendimento de quem eles são. Nós temos os apóstolos primeiro. O que é o apóstolo? O apóstolo é um termo político, não sei se você sabia disso. Hoje a gente usa o termo apóstolo solto assim, né? Mas o apóstolo é um termo político usado pelo Império Romano na época em que Paulo escreveu, que significa o seguinte: aquele que é enviado com a autoridade do governo que o envia para inserir a cultura do governo aonde ele não existe. Olha só a profundidade. O apóstolo é aquele que é enviado com a autoridade do governo dele para um lugar onde o governo não está inserido, e ele vai inserir a cultura daquele governo. Aí como que a gente entende o termo apóstolo na Bíblia? Os discípulos, por exemplo, foram chamados de apóstolos, que foram enviados após Cristo, com a autoridade de Cristo, porque Cristo tinha uma cultura, Cristo tinha um governo, o reino dos céus. E aí Cristo passou a cultura do reino dos céus para os discípulos e disse para eles, em Mateus 28, ide pregai o Evangelho. E aí você vai ver que o próximo termo, profeta, significa exatamente isso: pregar. Todos nós fomos comissionados, todos nós fomos chamados para ir. Então, portanto, todos nós somos um pouco de apóstolos também, porque todos recebemos essa mesma autoridade. E aí a gente continua. O profeta, no Antigo Testamento, o profeta era aquele que recebia uma mensagem exclusiva de Deus, ouvia aquela voz, né, de noite. Eles tinham os sacerdotes e o profeta ouvia aquela mensagem, e normalmente o profeta tinha aquela conotação negativa de alarmar as pessoas: arrependei-vos, vocês têm que se tornar para Deus, ou vocês vão queimar no inferno. E esse era o contexto, na maioria das vezes, do Antigo Testamento. Porém hoje, nós temos uma ótima notícia para ser pregada: as boas novas de Cristo. E quando a gente prega, a gente profetiza. É isso que a palavra quer dizer. A palavra profetizar, no contexto do Novo Testamento, ela se torna pregar a palavra. E aí eu te pergunto: alguma vez você já pregou a palavra? Em qualquer capacidade, você já pregou a palavra? Levanta a mão alguém que já pregou a palavra. Então nós estamos numa sala cheia de profetas, porque nós profetizamos a palavra de Deus. Entendeu? E assim também temos os evangelistas. As pessoas acham que o evangelista é aquele que fica lá na esquina, né, sobe no banquinho, e aí lá na esquina ele começa a gritar e pregar para as pessoas na rua e tal. Legal também o trabalho dele, mas não é isso que é a definição do evangelista. O evangelista é aquele que ensina o evangelho, aquele que ensina o evangelho, as boas novas de Cristo, essas notícias básicas: que eu era pecador e que Cristo veio e morreu pelos meus pecados. O evangelho simples, o evangelho sem barganha, o evangelho sem essas facetas e máscaras que a gente inventa dentro da igreja. Não, o evangelho simples. Esse evangelho, todo mundo que comunica esse evangelho também é um evangelista. Todo aquele que senta no 1 a 1, ou com 2, ou com um grupo, ele é um evangelista. E esse evangelista é aquele que prega o evangelho, que ensina o evangelho. E aí nós temos os pastores. Não preciso falar para vocês os pastores, todo mundo sabe o que é um pastor, né? É a analogia rural, aquele que cuida da ovelha, aquele que ama a ovelha, aquele que dá banho na ovelha, aquele que se coloca entre a ovelha e o lobo, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Por isso Jesus foi chamado de o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Pastor eu não preciso falar. E o mestre, alguns teólogos dizem que o pastor e mestre é a mesma coisa, outros dizem que não. O que eu posso dizer para você é que todo pastor tem um pouquinho de mestre, mas nem todo mestre tem um pouco de pastor. Acho que você vai entender. Alguns são chamados somente para ensinar aquela teologia profunda, ensinam nas universidades e por aí vai. Então são os mestres, aqueles que despertam a nossa curiosidade para a profundeza ou a profundidade dos mistérios de Deus. Então esses são os 5 ofícios, e eles foram chamados com uma missão. Qual é a missão deles? Está aqui. A missão deles, pulei, com o fim, diz aí no versículo 12, você encontra: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Qual que é o trabalho do apóstolo, profeta, pastor e mestre? É preparar os santos para o trabalho
do ministério. O trabalho do ministério, a obra do ministério, não é para ser feita pelos especiais, porque os pastores, os profetas, os apóstolos, eles são o mesmo corpo. Já parou para pensar? O seu pastor faz parte da sua igreja. O seu pastor não é dono da sua igreja. Ele faz parte da sua igreja, porque a igreja é uma só. Todos nós somos corpo de Cristo. E dentro desse corpo, alguns têm alguns dons específicos. Todo mundo tem um dom específico. Um sabe mais de uma coisa, outro sabe mais de outra coisa. E a função deles, Deus deu, ou designou, comissionou essas pessoas para que eles nos ajudem, para que eles nos preparem, todos nós, a fazermos a obra do ministério. Essa é a função deles. E o que é a obra do ministério? Talvez você se pergunte. O que é a obra do ministério? A obra do ministério é tanta coisa. Jesus nos mandou fazer, obviamente, algumas coisas específicas, mas é tanta coisa. Mas eu quero te dar duas alternativas. Talvez a pontinha do iceberg do que é a obra do ministério. A obra do ministério é primeiramente servir um ao outro. Isso é fato. Servir um ao outro. Porque aí a gente entende que quando a gente serve um ao outro, a gente começa a perceber que não tem outro. Na verdade, o outro é apenas uma extensão de mim mesmo, porque nós somos um corpo só. Se nós somos um corpo só, não existe outro, só existe um outro pedaço de mim mesmo. Servir um ao outro, se a gente lembrar da última instrução que Jesus deu, quando Jesus deu o maior exemplo de servidão que já passou-se pela Bíblia, quando ele se ajoelha e lava os pés dos discípulos. E aí na última comunicação que ele tem com os discípulos, ele diz o quê? João 13,35, ele repete isso várias vezes. O mundo vai saber que vocês são os meus discípulos pela maneira com a qual vocês amam uns aos outros. Pela maneira com a qual vocês servem uns aos outros. Porque aquele que quer ser o maior, deve ser o servo de Deus. A obra do ministério é servir um ao outro. E é também evangelizar um ao outro. Note que eu disse evangelizar e não converter. São duas coisas diferentes. A conversão compete ao Espírito Santo. A evangelização compete ao evangelista. E todos nós somos também um pouco de evangelistas, não é mesmo? Nós já não descobrimos isso. E se a evangelização compete ao evangelista, cabe a nós, um ao outro, encorajarmos uns aos outros, como a Bíblia diz, em salmos e canções, falarmos uns aos outros sobre esse evangelho, para que nós todos os dias tenhamos as nossas esperanças renovadas em Cristo. A obra do ministério é servir e evangelizar um ao outro todos os dias, porque isso edifica o corpo de Cristo. Está aí no versículo 12, para que o corpo de Cristo seja edificado. O que é edificado? Aqui Paulo usa uma analogia de construção civil. Paulo tem essas coisas, né? Paulo e Jesus, eles se intercalam, eles usam essas analogias. Às vezes eles falam de planta, às vezes eles falam de vida, às vezes eles falam de construção. Mas o que Paulo quer dizer é que o corpo de Cristo ser edificado é que a fundação é uma só. Em outras cartas de Paulo você encontra isso. Qualquer um que pregar qualquer outra coisa em outra fundação está errado. A fundação é essa, o Evangelho de Cristo, nada mais. E essa fundação, ela vai crescer. Ela tem que crescer, ela vai ser edificada. E esse prédio todo, essa edificação toda, é um corpo que se junta com a fundação. A edificação, a igreja é um organismo, ela cresce. Tudo que é todo organismo cresce, desenvolve. Tudo que tem vida, cresce, desenvolve. A igreja naturalmente cresce. É fato de que, se você olhar para o livro de Atos, no princípio da igreja, mesmo que eles não fizessem nada, a Bíblia diz lá no capítulo 2 que eles se dedicavam aos ensinamentos dos apóstolos, à oração, compartilhavam as coisas uns com os outros, e dia após dia Deus acrescentava o número à igreja. Todo organismo vivo deve crescer. E aí continuamos. Por quê disso tudo? Versículo 13. Note que os versículos são progressivos. Um vai puxando o outro. Não tem como você ler um só. Ele vai puxando o outro e você vai começando a entender. Então aqui, recapitulando, Jesus deu os apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas para a preparação dos santos, para o trabalho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos alcancemos, versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Guarde a maturidade. Quero falar com você a respeito dessa maturidade. Mas aqui a gente vê que Paulo diz, até que alcancemos. Às vezes a gente lê e passa despercebido e pensa que um dia a gente chega nesse ponto. Mas o próprio Paulo diz que ele mesmo não chegou nesse ponto ainda.
ele escreveu para um outro grupo de igrejas, numa cidade que na sua Bíblia chama-se Filipenses, e ele diz aos Filipenses no capítulo 3 que ele mesmo não chegou onde ele queria chegar. Ele fala que ele mesmo está na corrida junto, ele confessa que ele é parte desse corpo. É a famosa frase que a gente tem no nosso dia a dia, né? Eu não cheguei onde eu queria, mas também já não estou onde eu estava. Esse processo de conhecer a Cristo, esse processo de ser edificado, nos leva nessa jornada que dura a vida inteira. É um progresso, cada dia melhor do que o outro. E ele diz que nós alcancemos a unidade da fé e o conhecimento de Deus. São duas coisas que andam juntas e as pessoas teimam em separar essas duas coisas: a fé e o conhecimento. A fé não é... Entenda que Paulo aqui não está dizendo a fé a esperança de que as coisas vão dar certo. Não, não é isso. A unidade da fé, Paulo espera que todos nós, que esse corpo, chegue ao consenso ou à conclusão de que nós somos salvos pela graça, através da fé. Esse é o pináculo, é o topo da carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 ao 10, que nós já passamos por isso. Se você quiser acompanhar, as mensagens estão todas online, mas é isso que Paulo quer comunicar. A parte teórica é isso, que nós sejamos uníssonos nessa confissão, que nós somos salvos pela graça, não por nada que nós fazemos, mas para preparar-nos para as boas obras que já foram preparadas para nós de antemão, para que nós vivêssemos nela. Essa é a unidade da fé, e a unidade da fé só é possível se nós tivermos também a unidade nesse conhecimento de quem Deus é, de quem Cristo é, no conhecimento de Deus. Saber quem Cristo é. Saber quem Cristo é. Nós precisamos ter essa unidade. E aí eu vou fazer algumas perguntas provocativas para você. Você já parou para pensar, por exemplo, quem de fato é Cristo? O que ele fez? Por que ele fez isso? Esse fato histórico, que não é só um conto que está na Bíblia, que é um fato histórico, você encontra em outros documentos, o que isso significa para você? Você já entendeu o que significa Deus, que é Deus, sair do céu e vir à terra, encarnar na terra, viver uma vida perfeita por você, para quando Ele morresse na cruz te entregasse essa vida perfeita, para que você não fosse julgado de acordo com seus pecados, de acordo com as suas obras, que muitas das pessoas gostam de se poupar pelas obras, e se você fosse julgado pelas obras, você teria um péssimo julgamento, e entender que Ele entregou essa perfeição para você, e tomou o seu lugar na cruz do julgamento, e foi aos céus, prometeu que vai voltar. Pense nisso. Todas essas verdades teológicas são extremamente importantes para que eu e você vivamos de fato isso que Paulo quer, na unidade da fé e do conhecimento. E como eu disse, os versículos são progressivos. Então nós lemos lá desde o 11 e continuamos no 14, que diz o quê? O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, astúcias e espertezas de homem que induzem ao erro. Qual o propósito de tudo isso? Mais uma vez, vou reforçando na sua mente. Jesus entregou os apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, para preparação dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que cheguemos à unidade da fé, do conhecimento de Deus, alcancemos a maturidade e a plenitude de Cristo. E aí ele diz, o propósito é que nós não sejamos mais como crianças. Se ele diz, se nós não sejamos mais como crianças, é porque um dia nós já fomos como crianças. É hora de amadurecer. Eu acredito que nós já estamos prontos para amadurecer. Se Deus permitiu que nós chegássemos a esse ponto de discutir a carta aos Efésios, que desafia e redefine o nosso Evangelho, que nos faz repensar o que é o Evangelho, já é hora de amadurecer. Amadurecer, e aí é importante nós entendermos o seguinte: nós acabamos de ver que a igreja cresce, mas ela também amadurece. E olha que interessante, crescimento sem amadurecimento é muito perigoso, porque gera uma fantasia, cria uma igreja cheia de pessoas vazias. Crescimento sem amadurecimento só gera uma igreja cheia de pessoas vazias. Não é isso que a gente quer. Porém, o amadurecimento sem crescimento também é perigoso, porque se a gente se julga maduro, a gente entende que cresce, mas se a gente permanece na insistência de não crescer, de não se expandir, sabe o que acontece? Eu e você, super maduros em Cristo, privamos os pecadores de conhecer a graça que te salvou e me salvou. A gente mantém só pra gente aqui, ó, grupinho. Não é isso que Jesus quis.
Por isso que ele mandou ir, não ficar. É importante que nós entendamos que os dois precisam andar juntos. Crescemos e amadurecemos. Porque quando a igreja cresce em números, os indivíduos crescem em maturidade. Se a igreja não amadurecer individualmente, os indivíduos não amadurecerem, não forem capazes de comer essa comida aqui, a igreja também não vai crescer. Porque todo domingo vai ficar rodando uma quantidade de pessoas aqui e a gente vai ficar dando leitinho para todo mundo e nunca cresce. Captou? É importante que os dois andem juntos. Olha que Paulo, no capítulo anterior, no versículo anterior, ele trata da palavra maturidade. Já falei para vocês, quero falar sobre maturidade. Tem um tema aí que eu vou desenvolver já. E ele fala, quando ele usa a palavra maduro e na plenitude de Cristo, esse conjunto de expressões, se você for estudar mais a fundo, não é o objetivo aqui fazer aula teológica de nada, mas esse termo que ele usa não significa maduro do jeito que a gente entende, porque às vezes a gente confunde maturidade com idade. Não é isso. A maturidade significa, esse termo aqui, maturidade ou pleno, significa ser completo, ter falta de nada. E é uma comparação que ele faz com Cristo, porque Cristo é o único que não tem falta de nada, ele é completo. Essa é a maturidade. Porém, nesse versículo agora que nós estamos lendo aqui, ele usa crianças no plural. Porque agora eu vou falar uma frase muito óbvia, muito lógica para você. Você vai rir, você vai falar assim, não acredito que você estudou para preparar uma frase dessa. Mas escuta o que eu vou te falar. Quando nós estamos juntos, nós somos um. Quando nós estamos separados, nós somos vários. Não acredito que você passou 2 horas preparando essa frase para me falar isso para mim. Isso é óbvio. Juntos nós somos um, separados nós somos vários. Mas agora pensa no exército. Pensa no exército na batalha. Ele é mais forte junto ou separado? Ele é mais forte junto. Porque o soldado, sozinho no campo, ele é muito frágil. Ele é muito vulnerável. Todos os exércitos, exemplos que a gente vê na televisão, no Netflix aí, no domingo passado eu cometi uma gafe, falei da locadora. No Netflix, você vai ver lá os Spartans, você vai ver o Vikings, você vai ver todos esses seriados, todos eles trabalham juntos. Esse é o tema da unidade. Precisamos estar juntos, porque juntos nós não somos levados pelos ventos de doutrina, nem pelas astúcias e espertezas dos homens que levam ao erro. Olha que interessante. Quando a igreja está unida, nós não somos facilmente levados pelos ventos de doutrina. Nós estamos cheios de vento de doutrina hoje em dia na nossa sociedade. Não só dentro da igreja, até fora da igreja. Nós temos várias dessas doutrinas mentirosas. Pessoas que estão pintando o evangelho de colorido para poder satisfazer o egocentrismo das pessoas. Pessoas que dizem que o evangelho é isso, o evangelho é aquilo, o famoso evangelho das barganhas, o evangelho que eu determino que Deus tem que fazer isso. Quem é você para determinar alguma coisa? Para pensar que você é apenas a criatura, não o Criador. Nós não temos esse poder, essa barganha com Deus, que eu digo, se eu trouxer tanto, Deus vai fazer isso. Da onde que a gente tirou isso? Quanto que Deus precisa do seu e do meu dinheiro, do seu e do meu esforço? Se Ele precisa disso, Ele não é Deus. Pode botar esse Deus dentro de uma caixinha, amassar ela, chutar e jogar fora. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. Esse Cristo não é o Cristo da Bíblia. Me lembro que em algumas mensagens atrás eu falei que a coisa mais cristocêntrica que você pode fazer com a sua vida é sair do meio dela e colocar Cristo no meio dela. Nós precisamos entender tudo isso. Tudo isso é importante. Se a igreja está unida, nós não somos levados por vento de doutrina, porque essas coisas levam ao erro. Talvez as pessoas que praticam determinadas coisas, que escutam e obedecem, nem saibam. Sabe por quê? Porque, infelizmente, nós vivemos numa sociedade individualista, egocêntrica, onde o meu umbigo é o centro do mundo, do universo, e se Deus não fizer por mim, Ele não faz por ninguém mais. Não é esse Deus que Paulo retrata aqui na carta aos Efésios. E aí o versículo 15 diz o seguinte: o propósito não é que nós sejamos como crianças, mas antes, porém, entretanto, todavia, como diz nosso amigo Michelin, é uma conjunção adversativa aí, palavra mais bonita da Bíblia, mas diz o seguinte: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada um realiza a sua função. Olha que interessante. Eu até podia fazer agora uma mensagem para você daquele evangelho da prosperidade,
quando a gente usa essa palavra aqui, cresçamos em tudo. Eu podia parar aqui, podia fechar a mensagem e falar assim: Jesus quer que você cresça em tudo. Jesus quer que você tenha uma promoção no seu trabalho. Jesus quer que você enriqueça. Eu podia falar isso. É justificável. E qualquer pessoa que tem um pouquinho de habilidade em falar em público ia convencer você que isso é verdade. Mas não é isso. Porque esse crescer em tudo aqui, sabe o que significa? Quando ele diz cresçamos em tudo, é que em tudo na sua vida você demonstra Cristo. Olha como é que é diferente. Ao invés de você falar, eu quero uma promoção, eu quero ser promovido, você promove a Cristo. Você precisa demonstrar em tudo, você precisa demonstrar Cristo. Demonstrar Cristo na sua vida pessoal, demonstrar Cristo na sua vida profissional, demonstrar Cristo na sua vida espiritual, demonstrar Cristo no seu trabalho, no seu casamento. Nós vamos entrar em Efésios capítulo 5, nós vamos falar sobre o casamento. Cristo precisa ser demonstrado no seu casamento. Isso é crescer em tudo. E aí ele continua no versículo, ele diz, dele, todo o corpo é ajustado, cresce, é nele que nós somos consertados, é nele que nós somos reprimidos, é nele que nós somos edificados, tudo é nele, tudo é dele, para ele, fora dele não tem nada, dentro dele tem tudo. Nós somos um em Cristo, nele. E agora vem a pegadinha, né? Falei para vocês que eu queria tratar do tema maturidade, que é o tema principal disso tudo, e eu vou fechar com isso. Quando lá naquele versículo 13, se eu não me engano, um pouquinho atrás, o Paulo escreve sobre alcançarmos a maturidade e a plenitude de Cristo, eu falei para vocês que essa palavra em grego significa ser completo, ter falta de nada. É a palavra teleios. Você não precisa saber grego, eu também não preciso saber grego. Eu tenho aqui no meu iPadzinho um negócio que eu não falo grego, mas eu vi ali, e isso significa ser completo. Ele é o homem completo. Algumas Bíblias tradicionais diz nesse versículo até que nós alcancemos a estatura do varão perfeito. Não sei se você já leu em alguma Bíblia tradicional, mas é isso que diz. Quem é o varão perfeito? É Cristo. Que nós não tenhamos falta de nada. E aí eu vou te fazer essa pergunta para nós fecharmos a nossa mensagem. Como que nós fazemos para não ter falta de nada? Como que nós fazemos para sermos completos? Um corpo em Cristo. Como que nós podemos ser um? Como que nós podemos ter falta de nada? Como? A resposta está aí no versículo 16. Quero te convidar a ler aí com cuidado. Diz o seguinte, ó, na medida em que cada parte realiza a sua função. Quer ser completo? Quer ter falta de nada? Quer ser um com Cristo? Quer ser como Cristo? Se todos participarem de tudo, ninguém terá falta de nada. Esse é o objetivo. Se todos participarem de tudo, ninguém terá falta de nada. Vocês podiam ter colocado essa frasezinha para terminar o versículo bíblico, ia ficar legal. Se todos, eu e você, participarmos de tudo, ninguém vai ter falta de nada. Nós seremos completos, seremos como Cristo. Vamos orar?